Estamos terminando esse ano, 2020. Foi um ano diferente, um ano que o mundo parou, né? Foi um ano assim muito diferente de tudo que eu já vivi nesses anos de vida aqui na Terra. Nós podemos contemplar toda a agitação, em meio de toda a correria, toda a obrigação que nós temos no dia a dia. Nós tivemos que parar e ficar em casa. O mundo parou. Olha que coisa diferente. Muitas pessoas precisaram reinventar para poder sobreviver. Buscaram do Senhor a direção, buscaram de Deus uma solução. E Deus foi dando ideia, Deus foi dando estratégia para que as pessoas pudessem sobreviver nesse ano tão diferente. Quando nós tínhamos tudo assim tão certinho, tão construído na nossa mente, na nossa vida, na nossa cabeça, de repente tudo se desconstrói. O mundo mudou. No mundo onde as coisas estavam andando para serem mais importantes que as pessoas, e muitas vezes nós vimos isso, as coisas sendo mais importantes que as pessoas, houve uma transformação. As pessoas começaram mais a se preocupar uns com os outros. No tempo de afastamento, houve uma aproximação. Ninguém querendo que seu ente querido ficasse doente, preocupando uns com os outros, mais ainda. Houve um momento que nós nos aproximamos mais, mesmo estando nós afastados. 2020 foi um ano em que muitas pessoas queridas se foram. Ficou uma saudade imensa no peito. Pessoas muito queridas. E esse ano de 2020 está terminando. Está no fim. E Deus nos desafia a continuar vivendo. Deus nos desafia a avançar. Deus nos desafia a descobrir o novo que Ele tem para nós. É um desafio que nós temos agora para frente. 2021 está chegando. Deus faz nova todas as coisas. E nós precisamos procurar viver em novidade de vida que Ele tem para nós. Em 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E é assim, o Senhor, Ele nos traz uma viva esperança por causa de Jesus. Nós vamos vivendo na esperança de dias melhores, nós vamos vivendo sabendo que nós não estamos sozinhos. E assim, nós estamos encerrando o ano 2020. Eu acho tão engraçado falar 2020. Quando eu era pequena, a impressão que tinha que em 2000 tudo ia acabar. Né? Tinha um ditado que dizia que 2000 chegará, mas não passará, era uma coisa assim. 1000 chegará, mas 2000 não passará. E a gente crescia. Quando foi chegando no ano 2000, houve uma preocupação do mundo. E nós estamos aqui chegando em 2020, 2021, né? E assim nós vamos vivendo, e Deus vai nos sustentando e nos ajudando. Vamos ficar em pé, vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, quantas coisas aconteceram durante esse ano de 2020, e nós chegamos até aqui. Quantas orações foram feitas neste lugar, quantas pessoas fizeram suas correntes de oração, o Senhor ouviu, o Senhor respondeu, milagres foram feitos, livramentos, meu Deus, cura. Pai celestial, aqui nesta casa, neste lugar de oração, meu Deus, nós podemos nos reunir e clamar ao Senhor. E mais uma vez, Senhor, nós nos reunimos aqui, Pai, presencialmente, muitos online, meu Deus, mas nessa hora nós paramos para clamar ao Senhor,
para colocar as nossas vidas diante do Senhor. Os nossos olhos estão postos em Ti, dizendo que do Senhor vem a nossa esperança, do Senhor vem a razão da nossa vida. Meu Deus, fala aos nossos corações mais uma vez através da Tua palavra. Renova a esperança, renova o ânimo, renova a força, a alegria de cada um de nós. É que oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Em pé como estamos, vamos abrir nossas Bíblias em Isaías, capítulo 55, Isaías 55, versículos 8 e 9. Isaías 55, versículos 8 e 9, nos diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Que Deus nos abençoe, os irmãos podem se assentar. Na realidade, meus irmãos, tudo na vida, que se nós formos observar, é uma questão de ponto de vista. O ponto de vista do mundo dos homens é muito diferente do ponto de vista do reino de Deus. No mundo orgulhoso dos homens, o maior, o melhor, é o que tem mais servos. No mundo amoroso de Deus, o maior é quem serve. Augusto Cury, ele tem uma frase que ele diz assim, que muitos empregados, eles sonham em ser empresários, muitos empresários sonham em ser políticos, muitos políticos querem ser reis, muitos reis pensam em ser deuses, mas o verdadeiro Deus se fez servo de todos, que foi Jesus Cristo. Não há problema nenhum nós queremos melhorar na vida e queremos avançar, mas nós precisamos lembrar que maior para o Senhor é aquele que serve. O próprio Senhor Jesus, após lavar os pés dos discípulos, em João 3,14, ele disse assim: ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. No reino de Deus, que é inclusivo, ele nos diz que os últimos, os pequeninos, eles serão generosamente colocados em primeiro lugar. Isso é no reino de Deus. Por isso que por essa razão, quando Jesus viu que os discípulos, eles discutiam entre si, um com o outro, procurando saber quem que era o melhor, discutindo quem era melhor entre eles, Jesus prestou atenção naquela conversa, chamou uma criança para dentro da roda. Isso está lá em Lucas, capítulo 9, versículo 48, ele diz assim: quem recebe esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Jesus reforçava essa questão de nós podermos servir uns aos outros. No mundo sem esperança dos homens, a adversidade parece um fim. No reino de fé de Deus, do nosso Senhor, as adversidades são as oportunidades de um novo começo. E o tema da nossa mensagem é esse: quando o fim é um começo. Nós estamos terminando o ano e começando um outro. E muitas vezes a adversidade chega e nós podemos pensar que é o fim, mas quando nós estamos alicerçados no Senhor, esse fim é a oportunidade de um novo começo. E várias histórias na Bíblia, vários homens e mulheres de Deus passaram por tempos em suas vidas que parecia o fim de todas as coisas. Nós podemos ver que para José parecia o fim, José no Egito, parecia o fim quando ele foi lançado naquela cisterna, naquele buraco pelos seus irmãos, jogado ali. Primeiro eles tentaram matar o irmão, depois eles pensaram assim: não vão matar, não, vão vender o menino. Venderam o menino, ele foi ser escravo
longe da sua terra, longe do seu povo. A situação, quando começou a melhorar, que ele pensou que estava melhorando um pouco, a situação vira e ele vai parar no calabouço de uma prisão. Eu fico imaginando José ali, naquela prisão. Ninguém conhecia aquele menino, ninguém conhecia a família daquele menino, ninguém sabia onde ele estava. Ali realmente parecia ser o fim. Mas para Deus, naquele momento, era um grande começo para ele governar o Egito. Aquele moço saiu daquela prisão, daquele fundo daquele calabouço, para ser o governador do Egito. Deus havia uma oportunidade, Deus havia um propósito na vida de José. Parecia o fim. Parecia o fim para Moisés, quando ele fugiu no deserto de Sim. Ele fugiu, porque ele havia matado um egípcio, um soldado, e ele foi perseguido. O faraó queria matá-lo, e ele fugiu para o meio do deserto, para o meio do nada, e ali ele ficou 40 anos, e ali ele aprendeu a viver no deserto, a trabalhar no deserto, e ele, por fim, ele já estava acomodado ali. Parecia assim, acabou, já que tinha que passar, passou, mas não. Deus chama Moisés para libertar o povo da escravidão. Parecia o fim, mas era só um começo. Era só um começo. Para Jó, então, meus irmãos, Jó perdeu tudo que ele tinha. Ele perdeu os filhos, ele perdeu os bens, ele perdeu os seus servos, ele perdeu a saúde. Para ele, no auge do sofrimento, ele podia pensar assim: aqui acabou, agora só me resta a morte. Mas ele, no meio de toda aflição, ele abre a sua boca e diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. E Deus dá a ele um novo começo e restaurou a ele tudo o que ele havia perdido. Parecia o fim. Parecia o fim para Ezequias, quando Senaqueribe investiu contra Judá. Senaqueribe mandou uma carta para Ezequias. Eu acho essa carta terrível, porque ele zomba de Deus. Ele fala: você acha que seu Deus vai te ajudar? Você acha que você vai se livrar de mim? Eu vou acabar com vocês, eu vou acabar com o seu povo. E Ezequias se dobra diante do Senhor, clama ao Senhor, e Deus fala assim: olha, porei um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, quando se referia a Senaqueribe. E ele foi derrotado. E ali Deus tinha um começo de libertação e cuidado para toda a cidade. Podia parecer o fim para Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles foram ousados, eles não se dobraram diante da estátua. Não se dobraram. Ele fala: nós não vamos dobrar. E eu gosto tanto da fala deles, que eles foram ousados. Eles falam assim: olha, ó rei, eles têm essa expressão assim: ó rei, se Deus quiser nos livrar, ó rei, Ele vai nos livrar. Se não, ó rei, nós iremos morrer, mas nós não nos dobraremos diante dessa estátua. O rei mandou aquecer a fornalha 4 vezes mais. 7 vezes mais, quer dizer. E lançou aqueles 3 homens dentro daquela fornalha. Era o fim. Mas o 4º homem da fornalha apareceu. E é assim nas nossas vidas. Quando parece que é o fim, que a gente está andando sozinho, Ele está conosco todos os dias da nossa vida. O 4º homem da fornalha apareceu. Eles não tiveram nem cheiro de fumaça, nem sapecado o cabelo não foi. Deus tinha um novo começo e eles se tornariam grandes governadores da Babilônia.
Grandes homens. Parecia o fim, mas era só o começo. Podia parecer o fim para Daniel quando ele foi lançado na cova dos leões. Até o rei ficou desesperado, pensando, né, o que poderia acontecer com Daniel, que ele gostava tanto de Daniel, mas por causa de uma armadilha que fizeram contra Daniel, ele foi ali lançado na cova dos leões. Mas ele não estava sozinho. Ele não estava sozinho. Aqueles leões tiveram sua boca fechada. Aquilo que parecia ser o fim, Deus tinha um novo começo que mudaria a história do mundo. E é assim, meus irmãos, quando parece que é o fim, quando nós estamos firmados com o Senhor, é somente um grande começo. Quando Jonas foi lançado no mar e um grande peixe veio e o engoliu, ele estava ali no ventre do peixe, ele falou assim, agora acabou. Agora como é que eu vou sair daqui de dentro? E ali dentro ele arrependeu do seu pecado. Às vezes a pessoa se afasta do Senhor e as coisas complicam para a vida dele. E ele pensa que é o fim. Mas se arrependa, volta para o Senhor Jesus, confessa os seus pecados, porque é somente um novo começo. Foi assim na vida de Jonas, era um novo começo, e a sua pregação salvaria todos os habitantes de Nínive. Fins e começos. Como nós lemos aqui o versículo de Isaías 55, versículos 8 e 9. Sem dúvida, os pensamentos do Senhor são infinitamente maiores que os nossos pensamentos. Nós só enxergamos o aqui, nós só sabemos o agora, mas Deus sabe o nosso amanhã, Deus sabe da nossa vida. É Ele quem nos conduz. A nossa vida já está escrita e o Senhor nos ajuda a cumpri-lo. Os caminhos do Senhor são muito acima dos nossos caminhos. E o ponto de vista de Deus é muito melhor do que o nosso. No mundo dos homens, as adversidades podem parecer o fim. Talvez hoje, terminando esse ano de 2021, você esteja pensando que seu mundo acabou junto com o ano de 2020. Né, que é o fim do seu mundo ou o fim da sua própria vida. Nós estamos terminando sim o ano de 2020, mas hoje Jesus pode começar uma nova história na sua vida. Hoje o Senhor Jesus pode transformar a história da sua vida, não é o fim. O ano pode estar terminando, mas nós não estamos acabados, não é o fim. É o começo de uma nova história, de uma nova e viva história. História de salvação, história de libertação, história de vitória, porque nós cremos no Senhor. Entregue-se ao Senhor Jesus, porque Ele tem o poder de fazer do fim um novo começo. Nós lemos aqui a história desses homens. E o mesmo Deus que operou aqui, na vida desses homens, que está aqui na Bíblia, é o mesmo Deus que opera hoje, é o mesmo Deus que transforma situações hoje, aquilo que parece um fim. Eu gosto muito de um cântico que os homens da Missão Vida cantam. Eles cantam uma canção que fala assim, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, eu sou um milagre, estou aqui. E é assim nas nossas vidas. Jesus entra. Quando o fim parece ser o fim, é apenas um começo. Que Deus nos abençoe nesse ano que inicia. Que Deus nos ajude cada dia e que os nossos olhos estejam fixos no Senhor. Antes de nós orarmos, eu quero passar um vídeo, que é um vídeo que fala sobre isso muito lindo.
Glória a Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar? Oh Deus, nós louvamos o Teu nome, bendizemos ao Senhor. Deus, não é o fim, é apenas um começo, porque estamos com o Senhor. Ah Deus, e o Senhor faz nova todas as coisas. Graças ao Teu Filho Jesus Cristo, que viveu, morreu e ressuscitou. E nos ajuda, nos dá uma viva e nova esperança para continuarmos vivendo aqui nessa terra, pois nós não estamos sozinhos. Meu Deus, nós clamamos ao Senhor, que o Senhor nos ajude a viver o ano de 2021, segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, para que possamos, Senhor, viver o melhor do Senhor aqui nessa terra. Meu Deus, e que o Teu nome seja exaltado, e que nós possamos viver aqui, Senhor, lembrando como o Senhor viveu, servindo ao próximo, servindo a todos, e que assim nós possamos viver servindo uns aos outros. É que oramos a Ti em nome de Jesus. Amém.